E a gente aproveita para falar agora de uma outra reforma que foi feita há pouco tempo e que pode voltar a sofrer alterações, a reforma trabalhista. O governo federal parece estudar a possibilidade de mudar as regras de contratação que, segundo o presidente Bolsonaro, são duras e dificultam a vida dos empresários. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo a advogada trabalhista Gabriela Falck. Boa tarde, bem-vinda, minha querida. Boa tarde. Bom, a gente teve uma reforma trabalhista não tem muito tempo, a gente está aí agora nessa expectativa de talvez umas alterações. De acordo com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma trabalhista, dizer que ela seria capaz de gerar empregos teria sido um equívoco. Na sua avaliação, ela melhorou ou piorou a questão do mercado de trabalho, Gabriela? A reforma trabalhista veio com uma flexibilização dos direitos trabalhistas e pode se encarar sim como uma redução dos direitos trabalhistas. Não há indícios de que houve maior formalização ou informalização do vínculo. A partir de hoje, nós temos várias outras formas de contratação. Um dos exemplos são Uber, iFood, o Rap, que são modos alternativos de contratação e que fizeram com que o mercado ficasse mais informal. Então, essa flexibilização foi positiva? Como a gente foi positiva ao passo que gerou mais empregos informais, mas foi negativa ao passo que diminuiu os direitos trabalhistas. Um motorista de Uber tem qual direito trabalhista hoje? Nenhum. Ele não está amparado por nenhum tipo de segurança. Se ele sofrer um acidente, ele não vai poder dar entrada no INSS, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem FGTS, ele não tem nada que guarneça a atividade profissional que ele faz hoje. E por outro lado, se ele não tivesse nessa função, ele poderia estar desempregado sem ter como pagar as contas. Justamente. E com relação a essa multa dos 40% aí, em caso de demissão sem justa causa, né? Atualmente, como funciona o FGTS? Para todos aqueles desempregados que têm um vínculo ativo, até o 7º dia útil do mês, o empregador é obrigado a depositar 8% do salário dele na conta vinculada. Certo. Então, automaticamente, todo mês o empregador vai lá e deposita os 8% do salário. Uhum. Ao longo de todo o período em que o empregado está trabalhando, ele não tem direito a esse saque. O valor fica lá guardado, rendendo aproximadamente 3% ao ano, mais a taxa referencial. Muitos criticam que esse rendimento é muito baixo, mas nesse tempo em que o trabalhador está trabalhando, ele não tem direito ao saque do FGTS. Quando ocorre a demissão sem justa causa, o que acontece? O empregador, o patrão, é obrigado a recolher uma multa de 40% do valor total que está lá depositado naquela conta vinculada, que vai se reverter a favor do empregado, e mais 10% ao FAT, que vai ser revertido ao governo. Muitos criticam o fato de que esse valor, a multa fundiária, a multa dos 40%, é uma multa muito alta, em desfavor ao empregador. Por quê? Quando se tem um vínculo de emprego pequeno, 1, 2 anos, essa multa não é tão voltosa. Mas e quando se está falando de um vínculo de 20 anos, 30 anos? Que a gente viu que o presidente colocou a questão do empresário. Ele disse que é muito difícil empregar hoje. Justamente. E que tem gente que deixa de empregar porque já pensa na hora de uma possível demissão, essa questão. Na sua avaliação. Um dos pontos muito comuns que se vê hoje, que se fala em relação à multa, várias pessoas já ouviram falar daquele famigerado acordo para demissão. Que o empregado quer ser dispensado, mas aí o empregador fala, não, eu te dispenso se você me devolver a multa do FGTS. É um empecilho muito grande para o empregador demitir o empregado, ao passo que ele precisa indenizar essa multa. São várias as situações que se tem notícia que o empregador não demite o empregado porque ele não tem condição de arcar com essa multa. Então, às vezes, ele até pratica alguns atos que propiciam que o empregado se sinta desconfortável para continuar no trabalho, para que ele peça demissão e exonere o empregador dessa multa. E qual a sua avaliação sobre essa possibilidade, essa tentativa, presidente, que vai ver o que é que pode ser feito com relação a tentar diminuir aí esse percentual dos 40% dessa multa? Tanto o depósito mensal do FGTS quanto a multa de 40% ao final do vínculo são mecanismos de guarnecer o empregado ao final do vínculo empregatício, quando há a sua demissão. Então, em contrapartida ao fato de que o Bolsonaro quer retirar
esse valor que seria em benefício do empregado que vai estar sem trabalho, poderiam haver outros mecanismos de se ter outras rendas nesse período. Na sua opinião, isso pode prejudicar o trabalhador? Pode prejudicar o trabalhador, por quê? Porque quando havia o fim do vínculo empregatício, ele podia contar com o valor todo do saque do FGTS, mais uma multa vultosa de 40% do que estava lá. Então, a rescisão, ele tinha um valor considerável. Que dava para segurar as pontas. E outra, ainda havia o seguro-desemprego. Ainda há o seguro-desemprego. Então, há uma redução do valor que será disponibilizado ao empregado ao fim do vínculo empregatício. Então, é mais um tipo de medida restritiva. O seguro-desemprego hoje está em quanto tempo? São de 2 a 5 parcelas, dependendo da duração do emprego. Tá. E essa questão dele ter cogitado a possibilidade de mexer, isso é legal? Pode-se mexer? Pode-se fazer essa redução? Ou a multa do FGTS é uma cláusula pétrea, ela está prevista na Constituição Federal. Ela pode ser alterada via lei complementar, ou seja, deveria passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados para depois haver a sanção pelo presidente. Em números, o que nós estaríamos falando? Dos 81 senadores, deveria haver aprovação de 41 deles, e dos 513 deputados, 257 deveriam votar a favor. Então, é uma medida que seria bastante... A gente precisaria de um número expressivo de votos do Congresso para que ela fosse aprovada. Para fins de medida econômica, todos os empresários ficariam muito satisfeitos com a redução dessa multa, mas em contrapartida, há uma disponibilização de valor menor ao empregado ao fim do vínculo empregatício. Como você colocou aí, já, assim, os empregados já tiveram uma certa perda de direitos depois da reforma. Então, na sua análise no geral, da reforma para cá, a gente teve mais ganhos ou mais perdas, tanto para contratantes e contratados? Nós tivemos mais ganhos em relação à informalidade do vínculo e a ascensão do número de empregos no mercado trabalhista. Só que, em contrapartida, houve a redução de vários direitos. Hoje, teoricamente, se trabalha mais para ganhar menos. Só que há mais disponibilidade de emprego, seja ele por vínculo empregatício formal, seja pelos novos métodos de contratação que existem no mercado. A gente teria uma terceira via, tendo em vista a situação que o país está vivendo ainda? O que eu entendo como essa diminuição da multa de 40% do FGTS e o novo pacote das hipóteses de saque do FGTS para as contas? Porque agora, a partir do dia 24 do dia 26, vai ser anunciado outras hipóteses de saque das contas ativas do FGTS. É uma medida para salvar a economia. Paulo Guedes falou que a partir das novas possibilidades de saque das contas ativas do FGTS, nós estaríamos injetando na economia 63 bilhões de reais. Até a semana passada estavam vendo a questão dos percentuais, agora já soltou que poderia ser até R$500, deve sair, acho que até amanhã, talvez, são, né? Aproximadamente dia 24 ao dia 26, mas são métodos de injetar dinheiro na economia, para que possa girar o mercado. Pois é, mas tendo em vista que aí o trabalhador perdeu direitos, assim, mas a gente teve aí novas formas de emprego, né, informais, como você mesma colocou, de aplicativos e tal, por que a gente ainda tem aí 13 milhões de desempregados? Que é o dado atual, assim, é enorme, né? Muita gente. Você vê quando oferta aí alguma vaga em qualquer empresa que seja, fazem filas, assim, que as filas, assim, se perdem, dobram quarteirões e a pessoa, às vezes, não sabe nem direito o que é para fazer, mas ela já está lá, porque o desespero é tanto. E aí, assim, e cada vez cobrando mais estudo, mais qualificação. O que a gente pode fazer com uma das dificuldades que eu enxergo hoje no mercado de trabalho é o seguinte: há uma alta exigência de qualificação do empregado por um salário muito baixo. Eles estão exigindo, hoje em dia, eu falo que o ensino superior, ele equivale, acho que o médio de antigamente. Justamente. Todo mundo tem, então já não é diferencial mais. Hoje há uma cobrança inúmera por cursos de pós-graduação, de MBA, e na verdade isso não se tornou mais um diferencial, se tornou uma obrigação para todas as pessoas que querem se destacar. Um dos pontos mais temíveis que nós vemos hoje é o seguinte: muitas pessoas não têm acesso à educação e não têm como elas se classificar para esse tipo de emprego, seja para um emprego que necessita apenas de ensino médio, quanto para um emprego que necessite de curso superior. E o que nos assusta mais ainda é que a remuneração de um emprego
a nível médio e a nível superior, a diferença de salário é baixíssima. É muito pequena, muito baixa, são cerca de 300, 400 reais mensais. Até para concurso, que também está uma coisa mais rara, a gente vê que a diferença também às vezes não é muito grande. Tem gente com um nível superior que já presta médio, enfim, fala, não, aqui eu vou trabalhar mais ou menos... Talvez a carga horária geralmente é a mesma, mas a remuneração não faz tanta diferença. E acha como é que a você prova vai ser mais fácil? Justamente, só que o nível de concorrência aumenta. É maior, é complicado. Agora, as ações trabalhistas da reforma para cá, elas caíram, se mantiveram, subiram? O que a gente tem a respeito das ações trabalhistas desde a reforma? No primeiro semestre, após a aprovação da reforma trabalhista, houve uma redução drástica das ações. Todo mundo ficou temeroso em relação às novas possibilidades de condenação do empregado a pagamento de custas, sucumbência e por aí vai. Só que a partir do segundo semestre, houve uma certa conscientização, principalmente pelo advogado, então essas demandas começaram a subir. Ainda, quando se vê o panorama de novembro de 2017 até agora, houve sim uma redução do número de ações. Significa que as pessoas estão cumprindo mais seu papel? Seria isso ou não? Não, mas que as pessoas estão mais temerosas na hora de pedir o que realmente eles teriam direito numa ação trabalhista. Então, assim, mais do que uma redução do número de ações, é importante nós ressaltarmos que houve uma drástica redução no número de pedidos que há nas ações trabalhistas. Hoje se pede com muito mais cautela, com muito mais zelo, com muito mais cuidado. Porque pode sobrar para o próprio bolso do trabalhador, né? Justamente. Gabriela, agradeço muito a sua participação aqui, tirar essas dúvidas com a gente. A gente ainda vai voltar a falar dessas questões, porque a coisa ainda está fervendo. Te agradeço, minha querida. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.